Fala, manos, minas e manos do Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy o Papo. Além de mim, apresenta. Aliás, agora apresentam, né? Porque não é mais duas pessoas, são três. Leandro, que está aqui em cima de mim, eu apontei certo, que milagre. Nosso segundo apresentador e editor de cortes também. E aí, pessoal, boa noite. Ao lado esquerdo dele, ó, o overlay tá horrível, mas pelo menos não tô errando nada. Nosso novo integrante, como vocês descobriram no final do episódio passado, Arzacon. Boa noite! Hoje a gente vai bater um papo com a Lia e o Lidomar do podcast O Hebreu. Se vocês quiserem dar um alô. Oi, gente, boa noite. É muito feliz de estar aqui. Não, eu realmente esperei para falar, não foi? Ah, tá. O trauma. Muito feliz de estar aqui, apesar de não fazer ideia do que vem por aí, mas é nóis. Partilho do mesmo sentimento da Lia, é isso. Um homem de poucas palavras. Pior, né? Hoje é o dia do L. Vamos mudar o nosso nome. Eu e o Arzacon. Todo mundo com L. Vai ser Larzacon e Levi. Isso Pronto. Que eu ia falar. Larzacon. Mas antes da gente começar o papo, bom, quem escuta e quem assiste tá inteirado do que vai ser essa doideira aqui. A gente tem 2 recados para dar. O primeiro é que é verdade. Hoje todas as pessoas que estão aqui fazem parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede que visa colorir podosfera. São 85 podcasts em áudio e também tem videocast também, que eu acho que nós somos o único. O Papo Incerto é o único, mas não tenho certeza. Mas se não for, me desculpem os outros. Tem o site também, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente tem uma playlist na Spotify que é atualizada toda semana. É só procurar lá LGBT Podcasters no Spotify. Eu pedi para um dos meninos que é o coordenador colocar nos outros agregadores, porque nem todo mundo tem Spotify, né? Você tem Deezer ou algum outro. Mas se vocês quiserem conhecer mais, tem o Instagram, que é o mesmo nome. E também tem o site, que é lgbtpodcast.com.br. Aí cliquem lá e já vê o... É melhor que vocês conhecem... Tá foda. Vocês conhecem mais sobre a rede e sobre a gente também. Tem podcast de tudo quanto é tipo. Temático, doido igual esse, que é a nossa junção. E além do... Esse foi o primeiro recado. O segundo recado é que nossa parceira que tá aqui atrás... agora eu apontei errado. Shopping Info, nossa parceira aqui do canal. É uma loja de PC Gamer. Se quiserem comprar PC, chegar rapidão aí. Pronta entrega, frete grátis para todo o Brasil. Inclusive eles estão com ofertas de carnaval já. Não vai ter carnaval, mas você pode ter carnaval no metaverso, quem sabe. Não transmite corona. É verdade, é uma boa. Aí compra lá, tem o nosso cupom de desconto, que é Papo Incerto, tudo junto e tudo minúsculo. Vocês ganham R$50 nas compras a partir de R$1.000. Ou pode ser que tenha uma variação, às vezes é R$100, às vezes é um pouquinho mais. Mas se vocês não quiserem digitar o cupom, se elas têm preguiça, tem um link na descrição do vídeo, é só clicar. Já vai abrir a home do site com o cupom, como é que fala? Fixado. Aí você escolhe o PC, coloca lá para comprar e no final você vai ver o desconto. Aí vocês podem parcelar em até 24 vezes no boleto e tem, se não me engano, 15% de desconto no Pix. Uma coisa assim. Só ir lá acessar, comprar e ajudar a gente a continuar aqui. E ter um operador de câmera para não ficar essa overlay crua do jeito que tá hoje. Ajuda o Heavy, gente. Ajuda o Heavy. Vocês viram aí que tá difícil. Ajuda nós. Ajuda nós a ajudar vocês. E é isso. A gente... Não sei se vocês chegaram a ver, mas toda vez que a gente conversa com convidado, a gente sempre faz uma pergunta, não levem a mal, mas... Por que você... Eu sei que talvez seja só em áudio, mas a pergunta que a gente sempre faz é por que vocês decidiram passar vergonha na internet? Já é para responder, né? Tá. Eu fiquei me questionando se tinha uma segunda parte assim, da pergunta. Eu fiquei pensando se já era pra passar vergonha. Não, vergonha a gente tá passando desde a hora que começou.
A gente passa vergonha todo episódio, não esquenta não. Não, assim, eu acho que, para resumir bastante a resposta, eu não acho que a gente passa vergonha na internet. Não que. Tá, deixa eu tentar explicar. Eu acho que trabalhar com internet, de maneira geral, mesmo quando isso não é um trabalho especificamente, requer uma exposição. E isso acho que tem que vir com uma série de reflexões sobre uma mensagem que a gente queira passar, enfim, o que quer que seja. E no nosso caso, com o Hebreu, a gente refletiu muito sobre o que a gente queria. E eu acho que a gente realmente dá a cara a tapa mesmo. E assim, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque, em primeiro lugar, eu acho que a gente não passa vergonha na internet. Eu entendi a pergunta, eu achei muito engraçadinha. Mas é isso. E, assim, não tenho muito mais o que acrescentar. Acho que Lindomar pode falar melhor do que eu. Então, eu também acho que a gente não passa vergonha, não. E se passar também não tem problema. A gente E tá tudo bem. Acho que a gente não pensou na vergonha, a gente pensou em botar a boca no mundo e falar algumas coisas que a gente sentia falta de estar sendo dita, ou a gente queria falar também junto com outras pessoas. Então a gente não entrou pra passar vergonha, não. A gente entrou pra dar fogo no parquinho. Necessário fogo. Nossa. Os hebreus que botam fogo no Egito. Foi isso. O que ia falar? Ah, lembrei. Mas, no caso, já que vocês não passam vergonha na internet, tá vendo? Eles são melhores que nós. É zoeira, tá? Gente, tchau, tô saindo, foi um prazer. Não queria estar aqui, mas estou. Não, é zoeira. Queria falar, mas por que vocês tiveram a ideia, tipo, de fazer o podcast? Por que foi o nome o Hebreu? Na verdade, meio que tá explicado no perfil, mas pra quem não conhece, por que exatamente que vocês tiveram essa ideia? Quer falar, amigo? Sim. Fala aí. Então, sobre o nome, Hebreu, pra gente é uma ideia de movimento, né? A gente pensa o espaço do podcast como um espaço onde a gente encontra pessoas e a gente de alguma forma está colocando as religiões, as espiritualidades, sobretudo das pessoas que a gente traz ali naquele espaço em movimento, em diálogo. E o nome Hebreu traz essa ideia porque é hebreu, o povo de Deus, em constante trânsito, né? A galera levou um tempão até chegar a dita Terra Prometida. Até então, era uma galera que estava no caminho. 50 anos no deserto, né? Então, supostamente nessa busca de encontrar com Deus e encontrar outras pessoas e brigar com um monte de gente e sobreviver e chegar lá. Então, é essa ideia de movimento, né? O Hebreu por isso. A gente queria movimentar esse espaço de diálogo, sobretudo, porque tem um monte de gente religioso cristão falando muita merda e a gente queria botar a cara no mundo para dizer que nem todo mundo que é cristão fala merda, é fascista, é bolsonarista, enfim, essas coisas aí. Sou cristão e falo umas merdas de vez em quando aí, né? Não, pois é, eu acho que até retomando um pouquinho a pergunta anterior, a gente resolveu dar a cara a tapa na internet justamente porque a gente acredita que anteriormente a nós, tinha muita gente passando vergonha. E fazendo vergonha ao grupo que a gente faz parte, né, que é o grupo de cristãos. Realmente, muita gente fala merda e as pessoas que falam merda geralmente têm um espaço muito grande para falar merda. Então, acho que é uma tentativa de dar uma resposta a isso, a gente tenta não passar tanta vergonha. Eu acho que a Lia respondeu melhor agora, é isso. A gente tenta não passar tanta vergonha, porque essa galera já passa muito. No caso, vocês se conhecem pessoalmente? Tipo, já são amigos de infância? Amiga. Eu gosto de contar essa história. Então, eu e Lindomar, nós fizemos a mesma faculdade, né? Ambos somos formados em ciências sociais. Eu segui os rumos da sociologia e Lindomar da antropologia. E aí, a gente
estudava junto na Universidade Federal do Ceará. Ele em um turno e eu em outro, a gente nunca tinha se visto na vida. Caramba. Só que teve um evento em Fortaleza com um pastor relativamente assim famoso no meio, né? Meio evangélico progressista, Qual o nome? Ariovaldo Ramos. Não conheço. Não conheço, eu não conheço, não é famoso. É zoeira, tá? Por isso que eu falei famoso no meio, na cena, né? Mas, sim, teve esse evento sobre os evangélicos e a política. E a gente foi e tinha um amigo nosso em comum lá, e aí esse amigo apresentou a gente. Desde então, a gente começou a se ver, assim, quase todo dia, porque era como se eu tivesse já passado pelo Lidomar, e o Lidomar tivesse passado por mim. A gente nunca se via porque a gente não se conhecia. Nossa. Não sei explicar. Sabe quando você frequenta o mesmo lugar que a pessoa, mas Às você ve- nunca, assim, teve a oportunidade de sentar e conversar com ela, e aí depois, quando você é apresentado pela primeira vez, parece que a pessoa brota em todo canto? E aí, eu e Lidomar tivemos que nos conhecer fora da UFC, num evento sobre religião, e nessa época, assim, Lidomar estava num momento muito específico da vida dele, né? Porque Lidomar foi católico, aí ele foi para a igreja evangélica, e aí ele saiu da igreja evangélica. Ele pode contar essa história muito melhor do que eu. E, enfim, Lidomar nesses trânsitos, e a gente se conheceu. E aí, o que aconteceu? Nós fomos bolsistas no mesmo programa de bolsas, a gente estagiou na mesma escola, e foi aí que a gente se aproximou muito. Só que foi só apenas quando o Lidomar foi para Brasília, e começou coisas de pandemia e tal, que aí a gente, Lidomar teve a ideia e a gente sentou para fazer o podcast, mas a gente ficou amigo, assim, se aproximou mesmo na faculdade, na UFC. Mas também porque a Lia, essa era a descrição dela lá no Twitter, eu não sei se ainda é, né? Mas é evangélica e misteriosa. E essa pessoa misteriosa, assim. Então, a gente se conheceu nesse dia, nesse rolê, mas a gente não ficou amiguinho, assim, automaticamente. Levou um tempo, a gente começou a fazer estágio por conta da bolsa, na mesma escola, e aí eu pegava carona com ela. E eu achava assim, a Lia muito fechada, muito na dela. Eu digo, meu Deus, se eu falar com ela, acho que ela vai me bater. Assim, ela não é muito simpática. E aí depois você vai conhecendo a pessoa e se desconstrói, né? Mas você conhece a Lia Girão pela primeira vez, fica assim, medo de dizer oi pra ela. Ai, amigo, muito obrigada. Obrigada, fico muito feliz também. Não, a realidade era que geralmente o Lidomar me via o quê? Dirigindo. E a escola onde a gente ia era num local assim de Fortaleza que eu não sabia andar muito. Então, eu sempre me perdia, eu sempre pegava um caminho errado. E assim, não era sempre que eu tinha internet no celular para botar um GPS e me nortear. Então eu saía entrando assim. Então essa cara fechada talvez fosse apenas eu tentando me situar no tempo e espaço e achar meu rumo para casa. Mas, sim, geralmente eu sou uma pessoa de poucas palavras, carinha meio fechada, mas é isso. De Gente bom boa, coração. gente, ela é gente De boa. bom coração. O coração é bom, às vezes. Mas aí o podcast de vocês, para quem não conhece, ele fala sobre religião. Todas as religiões. Isso. É isso. Tipo, eu já ia dizer, não, tá errado, não é sobre religião. A gente não fala sobre religião. A gente fala sobre religiões no plural. Religiões, espiritualidades todas. no plural. Que A legal. gente faz questão de dizer que é no plural porque a gente não começou esse papo lá no hebreu para falar só do nosso lugar de cristãos. Assim, a gente queria ampliar essa conversa. É no plural. Assim, é até uma pretensão uma pretensão impossível a gente falar sobre todas as religiões, mas é o que a gente assim se propõe, né? Explorar pelo menos espiritualidades no geral. Agora, religião a gente fez uma primeira temporada só sobre religiões, né? Com o tema do pluralismo e a pluralidade, no caso, religiosa no Brasil. E quando essa temporada acabou, assim, era brotando gente. Mas vocês não falaram de tal religião? Vocês não falaram de tal religião? E eu, meu Deus do céu, bote mais, assim,
umas 2 temporadas com, sei lá, Sim. 20 a 30 Aham. episódios cada. Tem, porque tem é o quê? muita 8 coisa. mil religiões, sei lá? Ah, Velho, só faço a Deus mínima sabe, eu não sei nem ideia. se Deus tem esse dado, mas Eu acho que tem muito mais de 8 mil. Acho que nem ele. Muito acho que mais de nem 8 ele mil. tem. Aliás, qual deles, né? Qual Deus? Exatamente. E vocês levam convidados de outras religiões para debater? Porque, assim, eu acho que, não sei se é uma percepção só minha, mas a gente sempre tem aquela história, né? Ah, religião, futebol, política não se conversa, né? E eu achei muito interessante o podcast de vocês falar de religião e de todas as religiões com as pessoas, com a fé daquelas pessoas, né? No que elas acreditam e manter um diálogo, né? Porque a sensação que a gente tem é que é sempre uma luta para impor uma religião ou a outra, né? E acho que ouvir a fé do outro, né? Que é uma coisa tão particular, né? É algo que toca, né, a pessoa de uma forma tão genuína que, nossa, muito legal, parabéns. Uma iniciativa incrível. Gada. Já deu alguma treta com algum convidado que você estava É, conversando? Porque, sei lá, um exemplo, o cara era de uma religião, sei lá, hindu. Aí já deu alguma controvérsia no papo de vocês? Não deu, velho. Para explicar melhor, né? A gente tá agora, vai pra 4ª temporada. E não é assim, não é a cada episódio a gente fala de uma religião diferente, não é isso. Religiões e espiritualidades é a nossa linha central. A gente conversa várias outras coisas que perpassam a espiritualidade e a religião. Porque vocês estão conversando com 2 cientistas sociais, gente. As pessoas mais loucas que existem. Então, assim, Isso a é gente tá o verdade. tempo inteiro pensando cultura, sociedade, Eu não relações discordo, sociais. porque realmente eu já pensei em estudar a faculdade de vocês e depois que eu vi, eu desisti. Então a gente tá pensando nessas relações de maneira ampla e de que forma a religião, a espiritualidade perpassam essas relações, né? Então, primeira coisa, a nossa primeira temporada a gente fez de fato uma série panorâmica, pluralidade religiosa no Brasil. Então, a cada episódio na primeira temporada a gente trouxe uma religião. Por exemplo, o candomblé, a umbanda, o islamismo. Mas isso não se seguiu, assim, tipo, na nossa temporada anterior, a gente tem um episódio discutindo Estado laico, porque discutir isso é fundamental para se conversar sobre Que religião legal. e muito. sobre liberdade religiosa. Que vocês e estudam sobre democracia. folclore. Legal. A gente... Que estado laico do Brasil é um folclore, né? eu fiquei aqui, ó, carregando. Eu também aqui, fiquei. Eu folclore. também fiquei. Falei, o que ele tá De falando? onde saiu isso? Não. Não, tirado nota 10. Então, o É nome muito do bom. episódio é Estado Laico, o mito brasileiro, né? Por aí você É. tira algumas conclusões. Mas respondendo, Leandro, não, nunca deu treta. Nunca deu treta, porque Massa. não é propósito nosso trazer a galera e botar assim 2 pessoas que discordam absolutamente e aí bota essa galera pra brigar. Não é essa a ideia. Quando a gente... No final dessa primeira temporada, a gente fez um episódio que o propósito era fazer o diálogo interreligioso. Assim. Então a gente realmente botou as pessoas de religiões diferentes para conversarmos. Mas era exatamente pra gente falar do respeito, da tolerância, por mais Aham. problemático que seja a ideia de tolerância, porque, voltando um pouquinho, né? Quando a gente decidiu falar sobre pluralidade religiosa no Brasil, é porque o Brasil é um país hegemonicamente cristão, entre evangélicos e católicos. E por conta disso, há muito preconceito com outras religiões, sobretudo Uhum. religiões de matriz afro-indígena. E aí tem um nome mais específico para isso, é racismo religioso. O próprio Então, quando a gente candomblé tem muito preconceito em cima dele, né? Candomblé, essas Umbanda. coisas, umbanda e tudo mais. O povo já associa a macumba, aquilo é macumbeiro, não sei o quê. É isso aí. Então, a nossa ideia era, primeiro, possibilitar as pessoas conhecer um pouco mais dessas religiões, porque a maioria da galera está bem na superfície, no senso comum, com vários estereótipos. Então, a gente queria proporcionar que as pessoas conhecessem melhor essas religiões e conhecessem ouvindo de quem é da religião. A gente também, vindo da academia, eu sou antropólogo, eu tenho muito ranço disso. Você chama o especialista que fez uma pesquisa para poder falar daquela religião. Velho, tudo bem, mas é uma outra abordagem, uma outra realidade, uma outra narrativa, porque ele não é o lugar de quem dá vivência. Uhum. E a gente não queria reproduzir isso. Então a gente decidiu que todas as vezes que a gente fosse
apresentar, falar sobre outras religiões. No hebreu, a gente convidaria pessoas das religiões para falar das religiões. Então, lá no episódio sobre o candomblé, tem uma Ialorixá, ou seja, uma autoridade, uma sacerdotisa de candomblé, que é a Caramba! Yatifa Nyodara, e o Maia, que na época era Mozenza de Nkosi, né? Ou seja, eram pessoas do candomblé e de tradições diferentes, porque o Maia era do candomblé Angola, a Yatifani de outra tradição, né? Porque não é a mesma coisa, e para essa galera falar. Então, não rolou treta, porque a nossa proposta não é rolar treta. Sim. Isso é Se quiser incrível, né? complementar. É isso, é a pessoa trazendo a vivência dela dentro da religião sem a crítica, né? Para as pessoas entenderem, né? E aí quem se interessar, né? Ouve o sentimento, né? Porque eu acho que religião é amor, né? Então, assim, você ouvir e se propor também é um ato de carinho, de amor, né? Pelo outro ser humano. Nossa, é incrível. Quero muito ouvir. Eu sou um bandista, então assim, eu falo isso num local que eu já passei por muito olhar, né? As pessoas olham meio torto, ai, um bandista, ai, sabe? Não quer falar sobre isso. Aí a religião não vira um papo naquela conversa ali, entendeu? Porque, ele é um bandista, mas ele tá aqui nesse círculo, então tem que tolerar ele aqui, então, mas não vou conversar sobre isso, porque o que ele falar, e as pessoas têm medo também, acha que, sei lá, é um bicho-papão que vai pegar ela, se ela ouvir falar sobre o espiritismo, enfim. Então, por isso que eu acabei não tendo muito tempo para pesquisar e ouvir o episódio de vocês, mas vou ouvir com certeza. E é isso, me chamou muita atenção por esse local de conversa, né? E não de conflito, e não de tentar trazer a verdade absoluta. Muito bom. Porque dentro Eu de acho. todas as religiões tem um negócio chamado religiosidade, né? É. Que você querer pregar que a sua é soberana sobre a Uhum. todas e você ter que aceitar e tal, né? Principalmente no meio cristão, né? Tem uma galera que é muito radical que fala, se você não seguir os passos de Jesus, você vai pro inferno e acabou, né? Mas não é bem assim, né? Toda pessoa tem o livre-arbítrio e ela pode fazer o que ela quiser na vida dela, né? Mas não necessariamente que a pessoa vá para o inferno de fato, né? Se ela se arrepender depois, né? E tudo mais. Sim. Só sobre esse negócio da confusão, eu acho que realmente assim nunca deu nenhum problema, a gente nunca teve nenhuma confusão nas nossas gravações. No máximo, a gente escuta alguma coisa assim que coloca muito em xeque alguma coisa assim que tem na nossa cabeça muito fixa, principalmente porque mesmo a gente se colocando nesse local de escuta e de diálogo, a gente tem muitos paradigmas e muitos dogmas para a gente desconstruir ainda. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente terminar um episódio, a gente ficar assim, tendo que encarar a parede por alguns segundos, processar tudo que foi dito. Mas eu acho que tudo isso de uma forma muito positiva e muito construtiva. E sobre essa frase, né, de que algumas coisas, estou retomando muita coisa, mas enfim, sobre algumas coisas não poderem ser discutidas, política, religião, futebol, Aham. eu acho que para nós isso meio que não existe. No hebreu a gente não fala sobre futebol ainda, mas eu sou torcedora do Fortaleza, mas, mas a gente está falando sobre religião, sobre política, eu acho que a simples ideia desses assuntos serem tocados nos levaram assim para lugares muito muito problemáticos. Então, eu acho que a gente precisa constantemente estar retomando esses assuntos, mas sempre com muito respeito e muito zelo, principalmente zelo com as pessoas, né? A gente tem zelo com tradições, com religiões, com instituições, Uhum. mas a gente precisa olhar muito para a questão da pessoa. Existe uma pessoa que é ferida através de um discurso de ódio, existem pessoas que são literalmente, né, violentadas, sofrem várias formas de ataques por conta de discurso. É. São mortas, né, amiga? A gente tá num país que mata pessoas por conta da religião. Pessoas, Exatamente. sobretudo de religiões de matriz afro-indígena, tem casos de pessoas que foram mortas por conta disso.
E só rapidamente, Lia. Aliás, política é um assunto que a gente fala o tempo todo no hebreu, porque não tem como discutir religião e não falar de política, né? Então, É política verdade. é um tema que está presente sempre nas nossas conversas. Eu ia falar eu vou fazer uma zoeira aqui. Você sabe que a Bíblia fala que você não pode seguir dois senhores, né? Então você segue Jesus ou Fortaleza. Os dois não dá. Eu falava muito isso pro meu irmão quando ele era criança, porque eu cresci numa família cristã, né? E meu irmão, ele gosta muito de futebol, eu acho que ele é santista. Não sei se atualmente ele ainda é ligado em futebol, mas aí eu usava muito com ele sobre isso, que ou você segue Jesus ou Santos, os dois não pode. No caso, como Jesus é tratado como o leão da tribo de Judá, eu acho que tá tudo ok. Pronto, eu acho que eu já bati minha cota de cancelamento hoje. Boa. Ai, Mas idólatra. como a gente costuma dizer no Ceará, tu esticou a baladeira, viu? Ai, cara. Essa foi boa. Eu não sei se já fizeram essa pergunta, se é clichê, se vocês não quiserem responder, fiquem à vontade, mas assim, como pelo menos me parece os dois são cristãos, tá certo? Eu ia falar cristãos é lindo. Errado. E a gente tá na mesma rede assim. Já teve sei lá, algum hate, alguma coisa relacionada ao cristianismo e o fato de ser do Vale com vocês, alguma coisa do tipo? Fala, amiga. Sim, eu não lembro agora de nenhum hate, eu só lembro de uma situação muito engraçada. Que foi logo no início do podcast que a gente estava nesse rolê de divulgação e chamando os amigos para ouvir e tal. Assim, né? Acho que eu lembrei de quem é que tu vai falar. E aí, uma pessoa muito próxima a mim, que é mais nova, assim, adolescente, postou e tal. E assim, na nossa descrição é muito. Ó, ali é evangélica, socióloga, lidomar, antropólogo, preto, gay. Enfim, a gente não esconde essas coisas. E aí, uma amiguinha dessa pessoa adolescente que compartilhou foi falar com ela, tipo assim. Ali na evangélica, a pessoa respondeu, aí. Ele não é católico? Aí. Mas ele não é gay? Aí eu acho que foi só assim um choque mesmo, mas acho que as pessoas já se acostumaram um pouco, pelo menos as que me conhecem, né? Eu faço parte de igreja e assim, eu compartilho as coisas do podcast no meu Instagram, então quem se choca, assim, ai meu Deus, homossexualismo, né? Porque o pessoal fala em homossexualismo, né? Exato. Ai, homossexualismo, bruxaria, não sei o que. A gente até brinca com isso. Como é, amigo? No Drops, né? Que a gente bota, tem bruxaria, tem não sei o que. Porque realmente, eu acho assim, que meio que não tem hate. Quando você deixa as coisas muito abertas, é que nem você se apoderar do negócio de chamar de maconheiro. Ok, chama de maconheiro, sou maconheiro mesmo. E aí? Sabe, a pessoa não tem mais como lhe ofender, porque você já... Você próprio entra na zoeira junto, né? Porque assim, Lia, se não teu existe pastor estiver ofensa. vendo essa live, Lia. Era isso que eu ia perguntar. Você já sofreu alguma perseguição na igreja, por exemplo? Porque é uma coisa que eles pregam contra, né? Por exemplo. De alguma forma, alguém ficou sabendo e falou alguma coisa. Mas... Assim, eu realmente não sei a porcentagem de pessoas da minha igreja, por exemplo, que já escutou o podcast. Mas, no geral, as pessoas sabem as pautas que eu defendo. Eu não defendo nada de maneira escondida. As pessoas sabem que, por exemplo, eu trato pessoas trans pelos seus nomes sociais, pelos pronomes corretos. E eu acho que não tem como uma pessoa chegar para mim e falar assim, mas você é evangélico, você não pode fazer isso, porque é o tipo da coisa que meio que morre no discurso. As pessoas
principalmente fundamentalistas, né, tem isso muito forte do discurso e tal, mas chega um determinado ponto que não tem o que ser dito. Então, eu acho que se pessoas da minha igreja estiverem assistindo essa live, ou ouvirem depois o podcast, ou ouvirem o Hebreu, eu acho que elas não têm nem a cara de chegar para mim e falar alguma coisa, porque eu sou muito convicta do que eu defendo e do que eu acredito. Da mesma forma que eu sou, por exemplo, com a minha convicção religiosa. Então, eu tenho muita tranquilidade, ninguém nunca chegou para falar nada para mim, e em determinados momentos, né, até no ambiente da igreja, eu me vi já defendendo essas pautas. Então, eu realmente, é o lance de você não ter, entre aspas, medo do cancelamento, porque você não tem, assim, não existe um motivo para você ser cancelado se você tem real convicção daquilo que você está falando. Eu não estou na internet falando besteira, eu não estou, assim, fazendo mal a ninguém. Na verdade, eu estou lutando por ideais que eu acredito bastante e principalmente por eu estar lutando por pessoas. Aquilo que eu falei anteriormente. Aham. E nesse quesito é seguir o mandamento mesmo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, não tá fazendo Sim. nada de errado. Eu acho que a gente nem é famoso o suficiente pra ter hate, né? A gente não tem hate. Eu acho que daqui a algumas Teve essa semanas vocês situação vão que a ter. Ó, É, mandaram uma pergunta no chat aqui, que antes que passa o tempo, né? Que vocês falaram que comentaram que política e religião andam sempre juntos, né? Aí perguntaram aqui, ó, a opinião de vocês em relação principalmente do bolsonarismo com evangélicos, né? Se faz algum sentido. faz algum sentido. Se esse casamento gente, faz não algum faz. sentido, né? Essa O ligação, bolsonarismo, né? os bolsonaristas É. evangélicos e tudo mais. Véi, eu vou começar dizendo que não deveria fazer. Não É. deveria, né? Porque se você entende que as pessoas que são evangélicas supostamente estão alinhadas ao evangelho, ou seja, a mensagem, a vida do Cristo, não deveria, né? Porém, a gente tem uma realidade muito complicada no Brasil, não só no Brasil, né? A gente tem visto isso em outros lugares também, na América Latina. Esse fundamentalismo religioso cristão também tem chegado em outros lugares. Mas aqui, a igreja evangélica, e não só os evangélicos, né? Acho que esse é um ponto que a gente sempre pontua, né, Lia? Todas as vezes que alguém traz isso, sempre colocando o bolsonarismo e os evangélicos muito próximos, a gente tem que lembrar que a Igreja Católica, uma parte da Igreja Católica, uma ala da Igreja Católica, que são sobretudo as comunidades carismáticas católicas e algumas congregações de cunho mais tradicionalista, também estão alinhadas ao bolsonarismo. Não é só os evangélicos, não. Essa é a primeira coisa. Mas o que eles têm em comum, o que fez esse casamento de alguma forma ter dado certo até agora, é porque o Bolsonaro é o cara que aprendeu que essa onda era boa de surfar. Qual onda? A pauta moral. Está numa sociedade extremamente moralista. Uma sociedade cristianocentrada, né? Você pode não ser cristão, mas você nasceu nessa sociedade, você é socializado de uma forma a assumir esses paradigmas, a sua forma de pensar família, de pensar relação, de pensar papéis sociais, tudo isso está de alguma forma imbuído de uma compreensão cristã, eurocêntrica, do que seja construir essas relações. Então, o bolsonarismo e o movimento evangélico e a ala fundamentalista católica se aproximaram nessa pauta moral, sobretudo. Pensar uma pauta moral é pensar a pauta dos costumes, é pensar uma pauta identitária, é pensar na vivência das pessoas LGBTQIA+. Essas pessoas viram no governo Bolsonaro o espaço, a liberdade para elas dizerem o que elas sempre acreditaram. Não surgiu agora, essas pessoas sempre pensaram assim, sempre também defenderam acho. essas pautas, Uhum. e o crescimento do bolsonarismo deu liberdade a essas pessoas falarem isso. Né? Enfim, não sei se eu respondi. Eu acho que só outra coisa é que
eu concordo com tudo que ele Lidomar falou, e eu acho que é bom a gente observar que esse movimento de associação da moral cristã com o que é o bolsonarismo, a princípio ele foi acontecendo de maneira até orgânica, assim, natural, entre aspas, que o Bolsonaro foi surfando nessa onda, mas hoje, eu estou até escrevendo um texto sobre isso, existe propositalmente uma associação dessas duas coisas de forma que as igrejas estão assumindo o papel de angariar votos. Então, a gente já está coletando dados sobre interiores, principalmente daqui do Nordeste, onde igrejas são implantadas com o foco em angariar votos ao Bolsonaro. E, enfim, mais para frente vai sair uma matéria. Literalmente Jesus. Não, e é o lance de você ganhar a alma e ganhar o voto mesmo. Por quê? Porque aquilo que o Bolsonaro fala de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que é um versículo bíblico, se tornou feliz a nação que é governada por um cara que se diz cristão. É governado pelo Bolsonaro, né? É governado pelo Bolsonaro. Então, assim, hoje eu vi um vídeo, né, de um pastor que vive respondendo as perguntinhas na internet, eu também não vou dar palco para esse doido, de uma pessoa perguntando para ele, dá para ser cristão e dá para ser de esquerda? Ele falou, você vai defender a morte de um feto? Você vai defender... o que é que ele falava? Você vai... A ideologia de gênero. Você vai contra a meritocracia? Você vai contra o armamento? E pronto, agora seguir Jesus é andar... Jesus falou armai-vos uns aos outros. Uhum. Como eu vos armei. E é muito engraçado, porque antes as pessoas ainda tinham esse cuidado de, tipo assim, não, você ser cristão, você não pode ser nem de esquerda, nem de direita. Mas hoje, necessariamente, as pessoas estão indo pelo caminho, tipo assim, você tem que ser de direita, você tem que ser bolsonarista, e é arma, e é não sei o quê. E não basta Então, ser assim, de direita, tem que ser de extrema direita, né? É um buraco, assim, que até a gente está tentando, né, sair, mas eu ainda não vi o fundo desse poço. Isso me preocupa. Me preocupa também. Bastante. Uhum. Eu não acho que a gente já atingiu, não. Eu acho que ainda tem como piorar. Meu Deus. Isso me preocupa. Isso realmente me preocupa. E esse ano tende a ser um ano bem complicado. Porque tem eleições, né? Exatamente. Sim. Eu tenho dito também, aliás, não só eu, né? Esse casamento de uma parte dos evangélicos, eu também sempre faço questão de dizer isso, que é de uma parte dos evangélicos, não dá. O movimento evangélico no Brasil não é homogêneo, longe disso. Longe disso. Então não dá para dizer os evangélicos como se fosse todo mundo uma coisa só, assim como também não dá para dizer que a Igreja Católica apoia o Bolsonaro. A gente tem alas evangélicas e católicas que apoiam o governo caradamente, né? Então isso é uma questão. Mas o casamento desses grupos com o bolsonarismo não é porque o Bolsonaro. Esses grupos fariam esse casamento político com qualquer liderança que levantasse as pautas. O Bolsonaro levanta. Então é o que ele defende. É o ponto de contato entre esses grupos e esse movimento político. Então o Bolsonaro pode perder a eleição e esse movimento não vai morrer. Depende dele estar no governo ou não. Porque qualquer político que se alia a essas pautas, e a gente está vendo cada vez mais no Congresso uma forte presença de parlamentares que são evangélicos, sobretudo, isso não vai acabar com o Bolsonaro, porque independe do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o cara inteligente pra caralho, entendeu que ele podia surfar nessa onda. Eu só não sei se ele foi assim. Eu concordo com tudo que o Lidomar falou, mas eu acho que chamar o cara de inteligente é forçar um pouquinho. Não. Eu entendi, amigo. É só falar que ele teve uma percepção muito boa. Ele, né? Será que ele teve? Será que ele teve alguém, né? Foi, porque não consigo imaginar que ele... Ele já se sabotou várias vezes. Eu acho que sempre fica assim, umas 50 pessoas atrás dele, pra ele não ter assim, feito uma merda muito maior do que o que ele fez, porque o cara nem partido tem mais. Eu imagino os bastidores dele. Meu Deus, que essas pessoas sofrem.
É isso. É isso, dificílimo. Eu sei de uma Igual coisa. falaram, é igual o Ítalo falou no chat aqui, né? Por exemplo, esses pastores mais radicais falam, você não pode ser de esquerda por causa disso, tipo, aborto, tu é a favor do aborto, a favor daquilo, pena de morte, blá blá blá, né? E só que do lado da direita tem aquele lance também que o Bolsonaro fala, bandido bom é bandido morto, não é pregar a morte do mesmo jeito também? Sim. Eu acho que é Não, é que se toda a vida é válida, gente- desde que seja do seu meio e não seja, Exato. entendeu? É. Exatamente. Eu retomo o que a Lia começou dizendo nas primeiras perguntas. Por que que a gente resolveu passar vergonha na internet e a gente disse que não veio passar vergonha? E a gente não veio passar vergonha mesmo, sabe por quê? Porque essa galera que fica com esse discursinho raso, que quiser discutir isso com a gente, velho, a gente conhece a Bíblia. A gente é cristão de Exatamente. verdade, a gente também lê a Bíblia. A gente não fez faculdade de teologia, mas a gente também conhece um tanto da teologia. E a gente sabe, cada vez mais, a gente tem aprendido isso nos espaços do hebreu, porque a gente tem trago pessoas que estudam a teologia, que são biblistas, especialistas no texto, e a gente tem cada vez mais se convencido de que essa galera a vida inteira torceu o texto até sair sangue para o texto dizer o que o texto na real não diz. É isso que eu Porque ia falar também. o que essa galera aprendeu a fazer, essa galera primeiro o discurso, a discussão morre quando as pessoas. Ah, mas isso é a palavra de Deus. Isso mata qualquer discussão. Porque o que, que você vai discutir com aquilo que é a palavra de Deus? E, obviamente, eu e Lia aprendemos que a discussão não pode morrer aí, porque dizer que esse livro é a palavra de Deus não é suficiente. Esse livro foi produzido num contexto histórico, cultural, por Claro. pessoas em diferentes contextos, e isso ressoa no texto. Então, quando a gente olha para o contexto histórico, o que está por trás do texto, a gente vê que todos esses discursos, com relação ao aborto, inclusive, com relação a pessoas, a relações homoafetivas, a vivência das pessoas LGBTQIA+, não se sustenta. Nem o modelo, o suposto modelo de família tradicional que se fala no Brasil e se atribui a um modelo cristão, nem isso se sustenta na Bíblia. Nem a família de Jesus se encaixaria no modelo daquilo que é dito de família cristã tradicional brasileira. O texto não sustenta. A base fundamental de todo o discurso fundamentalista cristão nem se sustenta se a gente for olhar direito e com responsabilidade para a Bíblia. Então, nesse quesito, a gente não passa vergonha não, filho. Porque se você vier discutir com a gente com esse discursinho raso, vou dar uma voadora no meio dos teus peitos. A pessoa não vai passar vergonha. Mas você tá brava? E Lidomar, é exatamente isso que você falou. As pessoas espremem a palavra para levar o que ela acha de correto ou que deve ser, né, seguido. E isso vai se propagando em várias pessoas, né, que não leem, enfim, não são bem, né, dirigidas ali. E isso é muito sério, né? A gente tem muitas pessoas que acabam não lendo e seguem aquela igreja, aquele pastor, o padre, enfim, e isso fecha a mente, né, dessas pessoas. E elas se tornam pessoas raivosas, pessoas intolerantes, exatamente por isso. E eu queria entender, eu ouvi um pouquinho de vocês sobre esses influenciadores, né? Não sei nem se pode falar assim, religiosos, né? As pessoas que têm o dom ali da fala, de pregar, e que prega dessa forma, de que relação homoafetiva não existe, que já passei por situações complexas e que no primeiro momento me magoou e depois devido ao amor, né, que a gente tem um pelo outro, enfim. Tiago, eu entendo, quer dizer, eu aceito você, mas eu não entendo porque isso, a relação que você tem, ela não cabe no que eu acredito, na palavra de Deus. Então, assim, eu sou seu amigo, gosto de você, mas aquilo que eu falei no início, né? Não vamos discutir isso aqui, deixa isso aqui de lado e vamos só tratar do Tiago aqui, que é legal e que, né, e que tem pensamentos parecidos, mas essa parte deixa para lá. O que vocês acham disso? Como é que isso bate em vocês? Já ia falar dos influencers aí por enquanto. Mas eu queria só pontuar uma coisa, né? Porque eu também fui aprendendo isso
também pode ser problemático a gente sempre dizer assim, mas é porque as pessoas não leem. Se as pessoas lessem, por que isso também é problemático? Porque, de fato, o texto bíblico, a gente está falando de um texto... Qual é a idade da Bíblia, amiga? Enfim, um texto antiquíssimo. Então, de fato, não é uma leitura fácil. O que eu fico puto, eu fico com raiva, não é da irmãzinha lá, fulana de tal, que, sei lá, fez o fundamental e tá tentando ali compreender aquele texto. Não é dela que eu sinto raiva porque ela entendeu errado. Eu sinto raiva do pastor que sentou no banco da academia, cursou teologia, aprendeu a fazer o exercício correto de leitura e interpretação, porque existe um método para ler esse texto, interpretar esse texto, e ele simplesmente ignora coisas que todos eles sabem, porque admitir isso é quebrar a estrutura de poder que sustenta as relações na igreja. Então, não é suficiente dizer assim que as pessoas precisam ler, porque às vezes pode ser muito difícil de fato entender o texto. Às vezes você tem que recorrer ao grego. A gente está falando de um texto que a gente lê em português, mas é um negócio que foi escrito em aramaico, hebraico e grego. E a gente sabe o quanto que a tradução trai, né? Eu só queria pontuar isso. Mas, perfeito. Se a gente briga pela legenda, né, do filme, que a legenda é de um jeito, a de original de outro, e a dublagem é outra, imagina isso. Tem muitos pastores que são tendenciosos também, né? Ele pega um versículo da Bíblia isolado e prega aquilo lá como se fosse verdade absoluta, sem ler o contexto também. Sim, total. Sobre isso, eu acho que a gente enfrenta grandes desafios porque, assim, isso é a minha leitura, né? Que eu vou usar meu golpezinho de a minha opinião. Eu acho que as pessoas cristãs, no geral, porque a gente está falando, né, de uma maioria no país, a gente está falando de uma maioria que detém um grande poder de decisão. Eu acho que as pessoas cristãs, elas não precisam aceitar ou não alguma coisa. Eu estou falando isso porque sei lá, essa pessoa que Lidomar citou, por exemplo, essa irmãzinha que não concluiu o seu fundamental, que vai na igreja, que ela aprende, que, sei lá, se fizer isso vai para o inferno, se fizer isso vai, sei lá, vai pagar. Eu não acho que essa pessoa ela deva ser progressista, por exemplo. O que eu acho? Eu acho que o papel, o diálogo mesmo, é de entender que, na verdade, essas convicções elas não devem afetar toda uma nação. Então, assim, eu acho que essas pessoas que pregam muitas mensagens assim, que são completamente distorcidas, que não fazem assim, o menor sentido quando você olha para o texto com mais atenção, elas vão ser cobradas. Isso eu estou usando completamente aqui a minha visão de pessoa cristã, que acredita que vai existir uma cobrança mais futuramente. Então, acredito que as pessoas que fazem isso de má fé, elas vão receber o que elas merecem. E falando assim de política mesmo, eu acho que o nosso papel é fazer esse debate de que, beleza, você acredita no que você quiser, só não espere que a sua convicção afete a vida de milhões de outras pessoas. Porque o que a gente vive hoje é exatamente isso. Eu acho que isso é errado, então eu acho que isso deveria ser criminalizado. Quando, na verdade, eu acho que, tipo assim, eu acho que isso é errado, não vou fazer, ou eu acho que isso é errado, vou conversar sobre isso. Mas, assim, não tem como a gente conviver e a gente ter uma convivialidade, um negócio assim da cidadania e viver em paz, quando a gente tem uma população específica, né, que é a dos evangélicos, colocando assim em pauta constantemente a moral cristã, porque todo mundo precisa seguir aquilo. Então, eu acho que o lance do livre-arbítrio é isso. Eu quero seguir a Jesus Cristo, eu acredito que seguir a Jesus Cristo é fazer isso aqui, pois eu vou fazer. Agora, eu não acho justo tentar submeter à força outras pessoas a isso, ou achar que se aquela pessoa diz que segue a Cristo e não faz a mesma coisa que eu faço, ela vai para o inferno, por exemplo. Tá entendendo? Sim. Então, eu acho que conviver na pluralidade é isso, é entender que mesmo quando a pessoa está no mesmo ambiente que você, que é um ambiente cristão, ela não
precisa fazer tudo que você faz, ela não precisa seguir a mesma regra que você. Inclusive, né, na Bíblia fala sobre maturidade, eu acho isso assim, maravilhoso, né? E estão falando sobre comer alimentos puros ou impuros e tal. E aí tem toda uma mensagem de que Deus dá uma visão, né, de que é tipo assim, olha, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. E em outro momento diz assim, se você não tem maturidade para comer, se você já tem maturidade para comer isso, coma, mas se o seu irmão ainda não tem, não se meta. Deixe ele fazendo dele. Então, eu acho que é essa maturidade assim que falta, da gente entender que as caminhadas elas são diversas, que cada um vai dar conta da sua consciência, do que acredita no, sei lá, daqui para frente, e que, assim, pelo menos o meu papel como cristão, eu vejo muito nesse sentido, que falar sobre Jesus Cristo é falar sobre uma mensagem de plenitude. Então, eu vejo que se eu não tenho como levar uma mensagem do evangelho a uma pessoa e isso não causar uma transformação no sentido dela ter dignidade para viver, não tem sentido de eu estar falando de religião. Então, se eu vejo uma pessoa em completa situação de negação, que não tem direito à educação, eu vou falar de quê? Se a minha expressão religiosa não dá uma perspectiva de luta nesse sentido também. Então, eu acho que, falando do evangelho especificamente, isso, as outras religiões também têm respostas para isso, mas falando de evangelho especificamente, eu acho que Jesus dá uma resposta para isso. Quando Jesus multiplica o pão, ele não faz isso à toa, e eu acho que a gente perdeu muito, muito assim do que ele pregou, e a gente está seguindo assim numa... Estou falando do cristianismo brasileiro, né? Não estou incluindo isso, não, mas falando em geral, a gente entrou numa paranoia de é amoral, e é isso, é o certo, é o errado. Enquanto isso, as pessoas estão sofrendo. A gente acho que se perde muito no. Eu tava vendo, eu pensei em várias coisas pra falar, até me perdi na linha de pensamento. Mas se você parar pra pensar, e eu tava brisando, eu escuto muito. Não sei se vocês conhecem Mauro Henrique. Então, eu amo. Amo Mauro Henrique. E a própria música, tipo, no contexto todo, assim, a própria música Herege, tipo, diz muito sobre isso. Diz muito do caráter da pessoa que se diz cristão. Tipo, é o Deus que você enxerga, tipo, implícito nas suas vontades. Tipo, eu não gosto dessa coisa, eu não sei porque eu não gosto, mas nesse texto distorcido aqui que eu aprendi isso é errado, então eu vou pregar sobre isso. E eu tava vendo alguma coisa. Eu tava assistindo algum podcast falando sobre quem foi Jesus. E é uma coisa que o povo meio que se perdeu. Tipo, duas coisas sobre ser cristão. Uma, Jesus andava com. Basicamente, tem fariseus, tem os cristãos e tem o outro povo. Que seria, direita, esquerda e centrão. Se colocar na analogia atual. E ele andava com os três. Ele andava com os ladrões, com as pessoas negligenciadas pela sociedade, pelo cobrador de impostos e com o próprio povo que seguia ele direto. Tipo, ele ia na casa ele queria o bem do cobrador, mas queria o bem da pessoa necessitada, e queria o bem da pessoa que estava no meio. E eu não sei, eu acho que mais falha, principalmente quanto mais velho. A galera também em quem ele descia o cacete. Né? O povo que vem fazer a cantina na igreja. Mas quando precisou bater nos religiosos, literalmente ele bateu. Então, com assim, certeza. não é eu ando com todo mundo e tá tudo bem andar com todo mundo. Todo meia assim, tá. Tudo bem, não. E, não é bagunçado também, né? E uma coisa que o povo não entende, acho principalmente. Eu não sei se é Apocalipse que cita isso, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Que fala sobre. O povo não entende que ser cristão é servir. Servir ao outro. Por isso tem amar o próximo como a ti mesmo. Tanto é que eu acho que é Apocalipse, mas de novo, me corrija se eu estiver errado. Que fala que, tipo, no esquema do juízo final, que quando você for pro céu, ele olha pra sua cara e fala: estive com fome, não me deste comer, estive com sede, não deste beber, estive preso, não fosse me visitar. Tipo, tudo isso que a gente negligencia. Eu errei a palavra. Como isso, como sendo cristão, meio que
tipo, não adianta o seu discurso dizer que você é contra tal coisa. Meio que a gente se perde na moralidade, não ajuda quem tem fome, que é a maior causa do Brasil, né? Tem gente morrendo de fome. A pessoa não lê direito, então primeiro a gente deveria brigar por fome e a gente não faz o básico. Aí chega. Eu torço. É que atualmente eu sou agnóstico, mas nessas horas eu torço muito para que essa linha seja verdade, porque aí, na minha concepção, o céu vai ficar vazio. Porque a gente não faz o mínimo, porque é isso que é servir. Nossa, eu tava jurando que você era cristão agora. Não. Eu flerto muito com. Mas eu flerto muito porque as 3 coisas que eu mais gosto na vida têm base no cristianismo: Nárnia, o Superman e o Senhor dos Anéis. Tudo tem uma base muito fundamental, mas eu não duvido de nada. Eu acho que é muito. O mundo é muito e o universo é muito grande para se pautar em uma coisa só. Mas eu acredito também. Eu só Amém. diria diferente de, tipo, o céu vai estar vazio porque a gente não faz isso. Tipo, a gente quem? Quem é a gente? que A não gente, faz como isso? sociedade, no caso, eu tô falando como ser humano falho. Tipo, englobando todo mundo, sabe? Exatamente, não dá pra englobar todo mundo. É tipo o discurso que eu fico muito irritado em documentários e produções cinematográficas que falam que a humanidade é o câncer do planeta. Se acabasse a humanidade, acabaria toda a poluição. Velho, quem foi que disse que as populações originárias das nações, aqui no Brasil, os povos indígenas, estão acabando com o meio ambiente? É a humanidade que acaba com o meio ambiente, não. É um modelo de sociedade específico, capitalista, que tem uma ideia de um tipo de desenvolvimento, de enriquecimento, que fode com o planeta se for necessário para poder verdade. lucrar. Mas não Uhum. são todos os povos, não são todas as organizações sociais, todos os modelos de sociedade que são agressivos ou que não estão. A gente poderia falar de outros modelos de sociedade para além do nosso, onde as pessoas vivem uma vida muito mais coletiva, comunitária, de cuidado. É porque discutir isso com quem é da antropologia, gente, é complicado, porque a gente está o tempo inteiro olhando para Eu outras tô bravo! sociedades, outras culturas e entendendo que tem uma outra possibilidade de mundo, de sociedade, de relações sociais. Então, não é verdade todo mundo não. Todo mundo quem? A gente, a sociedade de valores cristãos, eurocêntricos, branca, ocidental, essa sociedade, eu concordo. Tudo bem. Eu nem senti essa vindo. Desculpa. Eu só escutei minha mãe falando assim, mas você não é todo mundo. Exatamente. Exatamente. Perdão. Cara, mas é isso, é bom a gente fazer esse exercício de pensar, porque a gente tanto vê uma pluralidade muito grande entre a gente, né, pensando em grupos especificamente, e para fora existe uma pluralidade muito maior. Então, quando o Heavy falou disso sobre o céu vazio, eu pensei não num céu vazio, mas eu também não fui para o raciocínio de Lidomar. Eu estava pensando, mas e essas pessoas que padeceram de fome na prisão, doentes e tal, elas foram para onde? Então eu acho que quando a gente se vê muito nessa posição, não é de superioridade, mas de ter a possibilidade de estender uma mão e a gente não faz. Pronto, na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a parábola lá do rico e do pobre, né? do mendigo, que o mendigo vivia olhando pro rico e querendo comer e tal, e o rico sempre desprezando, os dois morreram. E o cara que morreu na pobreza estava no céu e o outro que estava no inferno, o rico, olhava para ele assim, falando, por favor, pelo menos molhe aí um algodão e passe na minha boca, porque eu tô aqui morrendo de sede. Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente não tá nessa... não é à toa que a gente é colocado nessa posição de possibilidade de estender a mão, né? Não vou colocar aqui como ajuda ou como, enfim, coisa assim humanitária de fazer o bem, mas fazer o mínimo. Eu acho que essas pessoas, elas entendem mais do que é o reino por estarem experimentando especificamente o que Cristo pregou como reino, né? Que é essa negação de tudo e o sofrimento que Cristo viveu. E eu já estou entrando aqui num negócio muito, muito além da vida,
Entrando na unção já ali. Tô quase orando em língua já. Não, cara, mas é isso. O céu não vai estar vazio. O céu vai estar. Infelizmente, né? É mais fácil a gente pensar num céu vazio, mas são essas pessoas. Essas pessoas, elas vão receber, né, aquilo que elas tanto mereciam. Nossa, Tanto agora que parei pra pensar, foi muito Não, amigo. ridículo. Relaxa. Não, na verdade, eu amo essas coisas, porque geralmente eu faço isso comigo mesmo. Tipo, eu começo a conversar com alguém e no meio do que eu tô falando, eu mesmo saio me corrigindo. Faz uma autoanálise. É, muito estranho. Não, mas isso que eu tô falando é merda, eu vou parar. Só que parando pra pensar, tipo, tem uma série. Eu não sei se vocês conhecem The Good Place. Eu conheço. Eu amo The Good Place. Eu amo essa série. E parando pra pensar, tipo, é um próprio contra-argumento com o que eu falei e vocês, tipo, contra-argumentaram. Porque não faz sentido o céu ficar vazio, porque tem toda a carga, tipo, sei lá, da Revolução Industrial, que você compra o tênis da Adidas e é feito pelo um pessoal lá que passa fome e ganha 50 centavos, sei lá, ou menos. Ou a pessoa que se mata de trabalhar pra você ter um PC com uma placa de vídeo. Que é o caso de duas pessoas daqui. Então, se você parar pra pensar nesse modelo, Calma, tipo, a gente tem que. Deixa meu Celta em cima da mesa aqui. Cara. Tem que formular. Realmente, é um contra-argumento. Tipo, eu acabei de dar um tiro no próprio pé, parando pra pensar. Porque eu amo The Good Place de todas as formas possíveis. E, tipo, te faz. Aquilo ali é um TCC de várias faculdades. Tá prontinho, é só entregar. Sim, O REC dá plágio. Eu acho que todo curso de teologia deveria ter uma cadeira chamada The Good Place. E é muito triste a gente não poder falar agora, muito. que eu não conheço, não assisto. Eu nem também nada. não. Conheça, respira, coma, reassista. Eu já terminei e assisti tudo de novo. Porque É muito É bom. muito triste a gente não poder falar profundamente sobre a série, porque é um plot muito grande. É um plot twist muito grande que a gente não pode assim desenvolver muito aqui, mas se você É uma crítica não à assistiu, sociedade assiste. muito foda aquilo ali, cara. Muito bom. com certeza você vai amar, porque os dois são cientista social. Tem filosofia, tem antropologia, tem sociologia. Um negócio. Tipo, bom é a gente, o negócio é maravilhoso. Vou assistir. Aonde, Já fica a dica. Netflix patrocina nós. É maravilhosa. Tipo, a série, o humor, humor ácido, tipo, pesa do jeito certo, te faz rir, tipo. Não tem um meme que a gente faz meme, mas pensa, um negócio, eu não lembro direito o meme. É um. A Leona, a gente faz uma gracinha, mas ó. Para pra pensar. É tipo Leona isso. assassina vingativa. The Good Place é isso. É a sinopse perfeita. A gente faz a gracinha, mas para pra pensar. Eles satirizam tudo. Literalmente tudo, é um humor muito ácido, só que é perfeito. Não tem. Eu não tenho. A única. Não, eu ia falar que tem um defeito, mas é bom que acabou porque poderia estragar. Olha o spoiler. Olha o spoiler. É lindo demais. E é pequenininha, gente. É episódio pequenininho. 20 são 5 minutos. temporadas. Gostoso demais. É uma minissérie, 20 e poucos minutos. São 4 episódios. temporadas. São 4? Aqui na 4. Netflix tem 4. Então tá certo. São só 4 temporadas. São 4. Tem aquela. Eu não lembro o nome da atriz, mas a principal é aquela que fazia Verônica Mars, sabe? Isso. Uhum. Aquela mulher é perfeita. Kristen Bell? Isso. Isso, Kristen Bell, Bell, ela mesmo. Assista. Assiste. Ela Vou fez assistir. um parto aqui em Fortaleza, né? Sério? Gente, tem um negócio assim. Eu vi um negócio que era curiosidades de celebridades aleatórias aqui em Fortaleza. Ela simplesmente fez um parto humanizado, se eu não me engano, no hospital público aqui de Fortaleza. Gente, Essa eu não sabia. legal. É isso. Essa eu não sabia. Para pensar aqui. É só isso. informação. Ai, muito bom. Ai, Jesus. Literalmente, ai, Jesus. Ai, Jesus. Mas é Oh, um papo muito bom. Tem uma série cristã também, eu não sei se vocês conhecem, né? Principalmente a Lia e o Lidomar. É The Chosen. É muito boa. Tem ela tá no Google Play, assista. Fala da história de Jesus como nunca foi contada em nenhum filme nem nada. Cara, é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Procurem na Play Store que ela tá lá, é The Chosen.
Boa. Tem que aborda esse tema assim de forma diferente. Tem Messiah da Netflix, eu não sei se vai ser renovado ou não, mas parece que não, porque teve um povo que não gostou. Eu amei. Que é um Eu cara acho lá que eu que comecei a ver. ninguém E sabe se é parei. Jesus ou não, aí todo mundo acha Isso. que é, mas não é. Parece muito que é. Eu parei de assistir porque cancelou. Falei, então deixa eu ver outra que continua. Aí eu não. Aí eu parei essa. Assim, se bem que eu acho que a visão de vocês deve ser mais ampla, mas como vocês encaram essas satirizações com a religião, principalmente a cristã? Vamos estar num tema polêmico, assim, tipo Porta dos Fundos. Pensei nisso na hora. Chutei quando o você balde. Como- Gente, deu meu horário, tá? Eu É, adoro falar sobre acabou. isso, sinceramente. Deu meu Quer horário. falar primeiro amigo? Véi, eu acho que eu tive minha fase Porta dos Fundos. Hoje eu não vejo tanto mais. Mas na época que eu via, eu também tinha uma outra cabeça, né? Então eu fiquei muito indignado com algumas coisas que eu vi. Mas hoje, velho, sinceramente, assim, nem. Não faz diferença pra mim, não me incomoda, porque a religião cristã tem muitos motivos pra apanhar. Assim, ela merece apanhar de muitas formas, ser criticada de muitas formas. E eu gosto de ver religioso fundamentalista puto, irritado, gritando na televisão. Desculpa. Valdomiro, Então, por exemplo. assim, eu acho o máximo, sabe? Eu acho o máximo que tenha isso mesmo, e que a galera fique puta e se irrite. Eu tô de boas, assim. Você acha que Boas. eles estão atingindo as pessoas corretas? Você acha que eles estão ali, isso que eles estão fazendo ali, eles estão tentando atingir essas pessoas que a gente estava falando ainda há pouco, que espremem a palavra para tentar levar algo para as pessoas, influenciar as pessoas? Não sei se eu consegui me expressar corretamente. Quem é. Eu não sei quem é que eles querem atingir, né? Eu acho que eles atingem os dois grupos de formas distintas, né? Diferentes, Eu né? acho que. Tipo. Eu acho que causa dois efeitos. Melhor do que dizer que Aham. atinge dois grupos. Eu acho que é massa porque as sátiras tensionam algo que tá ali sacralizado, uma imagem de Jesus, uma Uhum. imagem da religião, e aquilo que tá muito sacralizado, eu acho que tem que bater mesmo, tem que quebrar, tem que destruir e construir de novo, enfim. Louca. Mas eu acho também que essas pessoas que são os fiéis mesmo, por assim dizer, não é a galera que tá na liderança, não é a galera que tá construindo, que ajuda a fundamentar discurso. Essa galera só fica irritado mesmo, só fica puto e só fica achando que é desrespeitoso. Então não sei se para essas pessoas tem um outro efeito além disso, de deixar puto, de deixar chateado. Eu acho que o efeito legal é realmente de tensionar a imagem do sagrado que tá sacralizada. Então, se uma produção, para mim, retrata Jesus como uma pessoa LGBT, ou retrata Jesus como se ele teve uma relação afetiva com alguém, eu acho o máximo. Eu acho o máximo que se quebre essa imagem sacralizada de quem foi Jesus, de que tipo de relações ele construiu. O Jesus bonitinho que tá lá pintado no teto da igreja, eu não. Até porque nem é ele, né? Porque ele é surfista. Então. Aquele É branco, né? Aquele Jesus lá é o irmão do Gabriel Medina. Igreja... Nossa, socorro. Eu vou concordar com o Lidão, mas discordando um pouquinho. Não é nem discordando, mas eu acho que. A gente ainda não renovou teu contrato, Liz. É melhor fazer. Eu já pedi um aumento. Pensa 2 vezes. Mas eu acho muito massa. Eu acho muito positivo quando a gente vive num contexto de estabilidade democrática, que a gente pode zoar o coleguinha e tá tudo certo. Agora, assim, que a gente escuta muito, mas os evangélicos fizeram isso, e os evangélicos são burros, e os evangélicos defendem isso. Eu acho que a gente tem que fazer muito mais um esforço para construir esse diálogo da melhor forma possível,
do que muitas vezes usar o humor. Isso aqui eu não estou falando de sátira, eu não estou falando assim de humor provocativo, eu estou falando de um meio específico que muitas vezes faz piada machista, faz piada gordofóbica, faz uma série de piadas problemáticas e que usa a religião como muleta também para ofender. Então, eu acho massa quando causa esse tensionamento, mas quando no sentido de provocar e de causar um desconforto, como eu acredito que muitas vezes e eu não estou falando assim de dizer que Jesus andava com as pessoas, ou aquele meme que o pessoal fez da Manuela Dávila com a blusa de Jesus da travesti. Não estou falando desse tipo de tensionamento, eu estou falando mesmo de um humor que busca alfinetar num contexto que a gente não, me perdoe, mas eu acho que a gente não se pode dar, não pode se dar muito a esse luxo, porque eu acho que a gente quer sair da situação que a gente está. Infelizmente, a gente ainda precisa convencer as pessoas de que, olha, você é evangélico, mas você pode não votar nesta criatura. Só que eu acho que a gente não consegue fazer isso quando essas pessoas que estão tentando fazer isso também estão cutucando a onça com vara curta. Então, é isso. Eu gosto muito do humor como essa ferramenta de tensionamento, como o Lidamar colocou, mas desse veículo específico que nós estamos falando, eu acho que não é isso. Eu acho que é para polemizar, é para causar, como muitas vezes isso já ficou muito, muito nítido, né? E são pessoas que muitas vezes fazem piada e depois aparecem para, tipo, não, a gente excluiu o vídeo porque o vídeo foi machista, não, o vídeo foi não sei o quê. Então, eu acho que o humor vem com essa necessidade da gente questionar a crítica que a gente está fazendo. Por isso que eu acho que o humor é uma ferramenta muito interessante para a gente utilizar. Né? Hoje, todo mundo consome não sei quantos mil memes por dia. A gente está direto querendo rir e com o negócio do estímulo 100%. Então, isso atinge muito as pessoas e nem todo mundo entende. Então, eu concordo 100% com o Lidamar, eu só queria acrescentar mais isso. porque a gente o Hebreu agora só vai ter um membro, gente. Acabei de descobrir aqui, ó. Porque a gente está numa situação muito problemática, sabe? E é o que eu falei, eu ainda tenho medo do que vem por aí. Então, se eu fosse do conselho deste canal em questão, né, do YouTube, eu falasse, para, gente, vamos frescar com outra coisa, sabe? E tem bastante coisa, né? Vamos levar para outro lado, sei lá, porque realmente dá para fazer isso, mas com respeito, Entendi, assim, amigo, até as pessoas que não concordam com a gente. Eu concordo. De olhar tua caixa de e-mail depois, tá? E é uma linha muito tênue, né, do humor. Não, mas é isso. É exatamente difícil, isso. É difícil você conseguir equilibrar o humor, né? A crítica dentro do humor, ela é muito difícil até porque as pessoas têm interpretações diferentes, né, para a mesma piada, né? Então ela chega em cada indivíduo de forma diferente. Então é interessante ouvir de vocês sobre isso, porque foi tão polêmico há um tempo atrás, né? Agora acho que deu uma... Não sei se as pessoas já deixaram pra lá, né? Enfim. Não, eles fizeram assim outras coisas, aí meteram Jesus num puteiro e saiu matéria. Então, não tem mais o mesmo efeito, porque já foi. Eu acho que, assim, eu vou puxar a sardinha meio que sei lá, pra mim, não sei, pelo que me pegou, que no ano, acho que o primeiro polêmico, assim, não foi tão polêmico quanto o segundo, que foi o mais polêmico de todos. No primeiro, ele teve a última ceia lá, e ele fez um monte de coisa, matava, ressuscitava, acho, Tiago, algum outro apóstolo, e ele tinha uma relação com Maria Madalena, mas não foi tão polêmico. Agora, no outro ano, que colocaram Jesus gay, pronto, o mundo acabou. Colocou o G ali, trocou o J de Jesus para G, pronto. Fudeu. Fogo no parquinho. Uma parada histórica em São Paulo em que uma pessoa trans representou Jesus crucificado, né? Exato.
Tem muita coisa. É um negócio muito louco, é identitário, assim, de se tá na Bíblia que ele veio por todos e pra salvar todos, então ele é todos. Literalmente Sobre todos. É todos. Exatamente. Sobre esse que crucificaram Jesus lá no carnaval, eu já vi gente falando, ó, depois que mataram Jesus lá no carnaval, teve a pandemia. Isso aí é algum recado, não sei o quê. Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa. Velho. Eu falei, ô, não tem nada a ver, pô. Quando teve o nazismo lá, matou um monte de gente e não aconteceu nada, né? Exatamente. Então, Aí pra ele não tacou o bater só nos foda-se. evangélicos, Ah, não bater só nos evangélicos, tem uma liderança católica muito importante, que talvez seja a mais aliada e mais importante junto do bolsonarismo, que é o medo de ser processado, falar o nome da pessoa, né? Mas é o padre Paulo Ricardo. Se não sabem quem é, pesquisem que vocês vão ver o peso desse cara tô com medo. junto dos bolsonaristas. E o Paulo Ricardo tranquilamente justificou, segundo a compreensão dele, e a pandemia é assim uma atitude pedagógica de Deus. Eu estou fazendo a gente sofrer para que a gente aprenda alguma coisa. E ele justifica isso logicamente lá com o discurso religioso dele de que a pandemia está só chamando a atenção da gente porque a gente está sendo assim umas pessoas não muito legais. A gente tá precisando melhorar, né? E ele é uma das principais vozes, né, do meio católico. Ele tem foto com... É um padre que ficou famoso. Talvez vocês não estejam ligando o nome à pessoa. É um que apareceu numa foto que eu acho que tá ele, Olavo de Carvalho, e um dos filhos do Bolsonaro. E ele eu sei um quem padre é. que Nossa, vai mas ser- é os cavaleiros do Apocalipse? Eu sei É. quem é agora. Isso. Fizeram muito Paulo meme Ricardo. com essa foto. Esse é o Paulo Ricardo. Só o cidadão de bem na mesma foto. Meu Deus do céu. Então, Que foto, hein? gente. Fotão, hein? Nossa. A gente tá chegando no nível de que eu não duvido de nada. Gente da igreja flertando com racismo, justificando racismo. Flertando? Eu tô sendo legal, sabe? Com um assunto que não é pra ser legal. Não sei porque eu tô sendo legal. A igreja não tá flertando com racismo. A igreja no Brasil, para falar do contexto que a gente conhece, a igreja no Brasil ela ajudou a estruturar o racismo. O racismo que está presente hoje, a igreja ajudou a estruturar. A igreja católica, sobretudo, no início, no processo de colonização e de escravização das pessoas africanas, mas a igreja evangélica também. A igreja cristã no Brasil teve um papel fundamental na construção de um modelo de sociedade racista. A igreja não flerta com o racismo, não. A igreja ajudou a consolidar a sociedade racista. Eu não posso nem dizer nada do contrário, que eu não tenho lugar de fala, então. Também. Tipo, fica calado. E é sobre isso e não está tudo bem, tá nada bem. Agora que deu uma parada, geralmente a gente tem 1 hora de papo, mas eu pergunto, o bom que hoje é sexta, né? Mas o papo tava muito bom pra terminar na hora que a gente começou a... Agora eu vou falar flertar, vão querer me bater, com o bolsonarismo. Não, mentira, Não dava pra acabar ali. Não tem como acabar ali, mas... não. Exatamente. Basicamente é isso. Aí, como o Leandro falou no começo do papo, eu não sei se estava ao vivo ou não, mas vocês sabem, já quem ouve, que a gente no final de todo o papo pede indicação de pessoas. Inclusive, a gente não tem um nicho de pessoas, vocês viram que o papo é incerto. Por mais que a gente manteve uma linha, mas a gente foi de bolsonarismo para The Good Place e Porta dos Fundos. Então, não há uma linha de raciocínio, sei lá. Aí, gente, aliviada, porque eu já tinha combinado com a Ali aqui no WhatsApp, amiga, qualquer coisa, a gente finge que a internet caiu e vai embora. Caiu aqui! Por aí. Então, qualquer coisa, sinal caiu, desculpa. Fala, mas vocês continuam no Discord conversando. Não, caiu. Tira da tomada, né? Fica assim, ó. Ih, eu acho que travou, hein? Passa alguém atrás. Mas pra gente falar das indicações? Isso, aí você pode falar aqui e depois me passa pelo WhatsApp, aí eu procuro. Fala com as pessoas também, né? Pra dar uma moral pra gente. Vai começar a ler.
Amigo, vai, fala, porque tu Eu acho que a gente tá mais vai ter umas sociável, indicações. né? Eu não sou a pessoa antipática, tu não falou que Meu eu era Deus. antipática. Não era O sério? hebreu vai literalmente vai virar o hebreu mesmo a partir de hoje, gente. Só vai ter um. Um hebreu. Ele e. Briga. O podcast vai mudar. O hebreu, ele e Deus. Acabou. Um católico e só. Um católico e uma pós-cristã, amiga. 3 pessoas na equipe. O Ronaldo tá mais nos bastidores, mas faz parte, né? Não, eu falei de você começar, amiga, porque eu acho que a gente inevitavelmente talvez vai indicar aqui os mesmos nomes, né? Mas falando de pessoas que eu acho legal conhecer dentro daquilo que a gente conversa e discute no hebreu, eu acho que todo mundo que passou pelo hebreu a gente deve conhecer. Mas para falar de algumas pessoas, né? Baba Sidney Nogueira, que esteve com a gente no episódio sobre racismo religioso. Baba Sidney tem um livro que nos últimos 2 anos assim, ficou bem conhecido, né, da coleção Feminismos Plurais, que é organizado pela Jamila Ribeiro, que chama Intolerância Religiosa. Então é um babalorixá, portanto um sacerdote de terreiro, falando sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso nesse livro. E também um acadêmico, né? Porque ele tem doutorado em semiótica, então ele faz uma discussão muito interessante. Nossa. Super recomendo. Para além dele, eu acho que é importante conhecer também da nossa primeira temporada aí a Tiffany Odara, que é uma Yalorixá, é uma mulher trans, negra e é uma sacerdotisa de terreiro. Então conheçam ela também. A Anisté, né, amiga? Tem que conhecer a Anisté. Se você quer entender melhor, se você chegou aqui e ouviu pela primeira vez pessoas LGBT que é mais cristãs, como assim? Que papo é esse? Pois conheçam a Reverenda Sapatão, Anisté. Caralho. Nossa. Teóloga. Quebrando a internet. Quebrando a internet. A Anisté é uma teóloga queer que traz discussões muito interessantes. Ela passou pelo hebreu também, então eu acho que é uma pessoa muito massa de conhecer. Conheçam o Jackson Augusto, @afrocrente. Esse cara tem feito um barulho muito massa também. E eu acho que é isso. Não vou ficar aqui o resto da noite indicando um monte de gente pra vocês conhecerem. Tem convidado até o fim do ano já. Sim. Síntese, escutem o hebreu. Se eles aceitarem, né? Essa parte aí. Vocês puderem Tem fazer a essa. ponte com eles, né, pra ajudar Olha. na indicação Pra depois. trazer aqui? Sim, É. claro. Eu vou indicar uma pessoa, assim, seguindo a linha, conversas muito legais, risadas e pessoa extremamente fresca. Parece que vocês entendem, né, gente? Aham. É engraçado, mas enfim. Que é a Eliana Coelho, uma amiga muito querida nossa aqui também, de Sócia do Fortaleza. hebreu já. Sócia do Hebreu, sócia proprietária. E ela tem um podcast também, que é o Elas Pesquisam, e é sobre divulgação científica, principalmente, assim, especificamente de produções científicas feitas por mulheres. E ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Ela, assim, se vocês quiserem conhecer, não precisa nem ir atrás de falar com ela, não. Você vai só lá no Hebreu, porque deve ter, assim, uns 30 episódios só com ela. E eu vou indicar só ela, porque... Inclusive o último, né, amiga? Faz o jabá, Sim. mulher. Ai, não vou fazer não, porque eu não participei. Nossa, só os shades, viu? Só os shades. Nem fora tô fazendo bastidores. Não é porque eu esqueci mesmo, amigo. É porque a gente acabou de estrear um quadro chamado Fofoca Edificante. E, enfim, ela é a personificação disso, porque é só fofocas e enfim, risadinhas, piadas e coisas legais. E que edificam, né? Porque, como já foi citado aqui, assim como o Leão na Assassina Vingativa, a gente faz uma brincadeirinha, mas quando você vê, você tá parando para pensar no assunto muito sério. A gente alugou um triplex na sua cabeça, você nem viu. Virou Hebrete. Entrei na sua mente. Mas aí, bom, se vocês quiserem indicar depois pelo iSpoils também, aí você que tá ouvindo ou assistindo o vídeo, que a gente tá ao vivo, mas esse vídeo vai ficar pra sempre, acredito eu. A menos que as diretrizes do YouTube mude e a gente, sei lá, entre na ditadura, alguma coisa assim, Deus me livre. A gente processa vocês e peça pra tirar. Né? Tem isso também. Exatamente, direitos autorais, né? Também tem essa parte.
Mas aí tem o print do WhatsApp que eles aceitaram participar e a gente deixa aí. É, Meu Deus, já tem até a defesa. É, claro. eu tenho 2 amigos advogados, então Olha isso, gente, na ameaça. não é ameaça. Jesus. É, meu advogado é o meu senhor, viu? Bicho, Vai um... comprar briga. Bruna cara. Carla, próxima Briga, convidada do Papo Não, mentira. A gente não tá nesse nível ainda. Mas é isso. Se vocês quiserem indicar no Instagram, @Papo Incerto, vai lá e indica. Indica aqui nos comentários do vídeo. Vai lá berrando também no Hebreu. Fala, olha, eu gostei do papo que vocês bateram com o pessoal do Papo Incerto. Tem fulano de tal que já teve, sei lá, 40 episódios aqui. Indica, faz a ponte. E é isso. Indiquem as redes de vocês. Embora, pessoal, eu acho que a maioria do povo que vai escutar deve ser a audiência de vocês, mas indica pra quem não for. Me dá uma. Alô? Alô? Eu acho Oi, que agora que eles estamos pediram que caiu. Caiu, é. caiu. Estamos ao vivo, alô? Só fala as redes de vocês, se quiser divulgar o pessoal também. Ó, estamos unicamente, exclusivamente no Instagram, tá bom? Nosso Instagram é @ohebreu, que é o Instagram oficial do podcast, né? Mas se você me achou legal, bonito e quiser me seguir, meu Instagram é Lia Carine, com K. E lá no Hebreu, a gente não só divulga o que a gente produz no podcast, mas a gente tem conteúdos especificamente produzidos para o Instagram. Então, no finado IGTV, a gente tem vários vídeos, né? Que agora eu não sei como é que chama. Vídeos. E tá do tudo Instagram. apenas vídeos. E a gente tem séries que a gente produziu, assim, temáticas. Tem a série do Dia da Mulher e muita coisa legal. E se você, né, quiser ser nosso amiguinho, a gente tem um grupo no Telegram com ouvintes. E lá, vez ou outra, a gente aparece para trocar uma ideia e soltar, Legal. assim, alguma novidade exclusiva. E é isso. Tá né? vendo? Só sumir por 2 meses porque a gente tá tentando terminar o mestrado. Copia aí. Vai copiando aí. Escreve aí, gente. Copia daí. Isso, gente, @hebreu, lá vocês encontram a gente. O meu arroba e o da Lia tá lá também, na bio do @hebreu. E lá tá todo mundo que participou tá marcado também, então você pode começar a seguir essa galera toda e tal. Serão todos bem-vindos lá. Muito bom. É isso. Muito bom. Parabéns pelo podcast de vocês. Incrível trabalho. Parabéns mesmo. E eu nunca sei, é engraçado, tem 2 anos fazendo isso, eu nunca sei como terminar, mas é isso. Não pedi, eu nunca peço, mas eu tenho que aprender a pedir. Eu acho que eu vou fazer todo mundo que vier pedir. Mas se inscreva no canal, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, pelo amor de Javé, pelo amor de Odin, pelo amor de Yansan, sei lá, não sei que divindade vocês seguem, pelo amor da teoria do darwinismo. Se inscreva, deixa o like, que a gente precisa continuar Sendo aqui. terraplanismo, tá bom. Não, pode se inscrever também. Comenta lá, vocês são tudo louco. Não, terraplanista não é bem-vindo aqui, não. Como cristão não pode excluir as pessoas. Isso aí. Não, mas não é bem-vindo, não. Eu não tô excluindo, eu só tô falando que eles não são bem-vindos. Eles podem vir, mas não são também bem-vindos. isso aí. Pode se inscrever, pode tocar no Exatamente. sininho ali pra receber a notificação, pode fazer tudo É, isso. vem aqui falar que a gente é Compartilhar, doido, que tem o isso. domo, e o sol e a lua, e só a terra é É. plana. Pode comentar, não tem problema não. Refute a gente gente. O também cristianismo ajuda a exclui engajar. também. O cristianismo também exclui. Não, quem foi que disse pra entrar todo mundo no céu? Exclui também. Tem as Exatamente. crentes que não exclui. Nova pauta. E é isso, Eu ó. não sei, a gente tá terminando, eu quero agradecer antes da gente sair. Por Obrigado. favor. Tá bom, Foi agradeço aí, eu muito massa. finalizo. Vai lá. Muito massa Tá tá bom, aqui. agradeço. Vamos, agradece, eu quero terminar essa porra. Eu quero agradecer também, gente. Eu compartilho, É. né, do sentimento de incerteza e confusão no início, com o Tomar, mas eu achei muito massa. Eu acho que vocês falaram que não tinha uma linha de raciocínio, mas eu adorei a linha de raciocínio meio doida. O papo rendeu bastante. E é isso. É uma linha de raciocínio incerta, né? Vai pra qualquer lugar ali. Espero vocês num próximo fofoca edificante, quem sabe. Exatamente. A pode gente mudar. aceita. É verdade, ó, eu vou fazer uma crítica Tá aqui. gravado, hein? Pessoas Tá gravado. bonitas que participam aqui, se tiver podcast, pode convidar a gente também. Exatamente.
Um episódio só pra dizer que convidou. Não tem problema não. Se bem que assim, o Bizão, que vai voltar aqui no final do mês, a Beck e o Zé, eu participei lá e eu acho que teve alguns outros que eu já participei, mas pode convidar a gente, não tem problema não. Mas tirando isso, de novo, se inscreva no canal, ative o sininho, comentem, fala, olha, gostei da parte que a Lia falou sobre tal coisa, não gostei do que a Lia falou sobre tal coisa. Pode comentar, não tem problema, mas só cuidado com o que vocês vão comentar, porque tem rigor da lei, aí tem processo também, mas aí vocês que sabem, né? A gente está no estado laico, é folclórico, mas é laico, e tem liberdade de expressão, desde que você não fira a liberdade do outro. Sempre lembrando disso. E é isso. Hoje é sexta, né? O áudio sai 24 horas depois. Dessa vez vai sair, tá? Não é porque a gente tá trabalhando semana, mas como hoje é sexta, amanhã, no horário que começou esse episódio, vai estar lá em áudio, todas as plataformas de stream que vocês imaginar que a Anchor alcançar. Assistam a gente também. Como o Azacon falou no outro episódio, faz o seguinte: coloca o vídeo no YouTube, coloca a sua caixinha de som num stream, coloca cada fone, cada um num aplicativo diferente e escuta. Se eu não entender, aí você vai lá no Não Me Critica. Se você entender, volta aqui pro Papo Incerto até a gente decidir o que vai fazer. Entendeu? Isso. E o Não Me Critica quarta-feira, hein, gente? Quarta-feira. Novo episódio. Isso aí. Quarta-feira, que horas? @ Não Me Critica. A hora. Por favor, né? Só sabe que é quarta-feira. Quarta-feira. Entre 001 Isso. e 11h59 vai estar lá. Dia D na hora H. Se não for terça e não chegar quinta, é a quarta. Tá ali. Exatamente. Não é segunda e não é quinta. É quarta. Isso. Entendeu? Nem terça. Mas pode ser Né? sexta. Mentira, só quarta. É uma frase que a Dilma falaria. Mas é isso. Obrigado, gente. A gente se vê segunda-feira. Eu vou divulgar a agenda amanhã, não. Domingo. Aí, se vocês quiserem engajar com a gente. E é isso. Obrigadão de novo. Obrigado, Lia. Beijo, Obrigado, gente. Lido. E tchau, até segunda-feira. Esqueci de uma coisa. Se inscreva no nosso canal Cortes Papo Incerto no YouTube. Vão sair cortes todos os dias a partir da próxima semana. 2 cortes por dia. 9. Não, meio-dia e 3 horas. É isso. Agora sim, tchau. Ouviu, Leandro?